Tem que subir um pouquinho a câmera. Oiê! Oi, Má, tudo bom? Tudo e com vocês? Tudo ótimo. Boa noite. Ai, que lindos vocês estão aí. Adorei esse fundo. Vocês três. Sejam bem-vindos. Obrigado, Namastê. Gratidão por vocês terem aceitado esse convite, estar aqui comigo hoje. Fiquei muito feliz, de verdade, de coração. A gente também. Obrigado. Obrigado. Pessoal, boa noite a todos, a todas. Hoje a gente vai continuar o nosso papo que estava rolando ontem a respeito dos niyamas, os preceitos que guiam a nossa relação com o mundo interno, conosco mesmo. E hoje os nossos convidados são esses dois maravilhosos, Bruno de Castro e Jorge Paz. Ai, que nome lindo, gente! Sejam muito bem-vindos. Vocês querem se apresentar? Obrigado. Vamos começar? Bora lá. Eu sou Jorge. E eu sou o Bruno de Castro. E a gente tem um canal, Tuni Yoga. E a gente está aqui para compartilhar um pouco sobre nossa experiência nesse caminho. Somos peregrinos nesse caminho do yoga. Agradecemos muito novamente a Amanda e o Espaço Luz pela oportunidade que nos foi dada. E para a gente começar o nosso estudo hoje, eu vou pedir para a gente se sentar numa posição que seja confortável. Buscar uma coluna ereta, pode ser sentado na sua cadeira ou no chão da sua sala, no seu tapetinho. Feche um pouquinho os olhos, vem trazendo a consciência para o momento presente. A gente vai buscar desapegar de toda a memória do passado, também desapegar de qualquer expectativa em relação ao futuro, para realmente sentir a mente e o corpo preparados para assimilar esses ensinamentos que vamos tratar nessa noite. Percebe o ar que entra pelas suas narinas, nutrindo as células do seu corpo. Observa talvez o fluxo de pensamentos, como está a sua mente agora. Aos poucos, vá se desapegando também da sua profissão, da atividade que você realiza lá fora. Deixa todas as questões do trabalho lá fora. Experimenta também e se desapegando de toda a questão familiar. Quem é você sem ser filha, sem ser mãe, sem ser pai, irmão, filho? O que permanece? Aos poucos, vamos desapegando de toda a influência cultural, social que a gente foi recebendo ao longo da nossa vida. E procuramos desapegar até mesmo da nossa genética. Quem é você sem ser mulher, sem ser homem, sem ser alto, baixo, loira, moreno? Experimente se despedir da sua religião, das suas crenças pré-absorvidas. E com muita generosidade, experimenta dizer tchau para o seu nome. O nome que foi dado quando você nasceu. Se você pudesse escolher um novo nome, que nome seria esse? Experimente, então, se despedir da sua nacionalidade, do país, da cidade que você nasceu, se reconhecendo enquanto habitante do nosso planeta Terra. O que permanece? Quem é você fora do trabalho? Quem é você distante da família, do seu esposo, da sua esposa? Quem é você distante da sua altura, da sua idade cronológica? E unindo as mãos frente ao peito, no gesto de Anjali, agradecemos ao universo a oportunidade desse encontro, desse estudo, e entoaremos por uma vez o som da criação do universo, que também simboliza o quarto estado de consciência, o estado que chamamos de Túria, de consciência desperta, o mantra Om. Inspiramos. Om. E
abrindo lentamente os olhos, agora com o corpo já mais preparado, uma mente mais neutralizada para absorver o que vamos falar nessa noite. Então, hoje vamos falar um pouco sobre tapas, Svadhyaya e Ishvara Pranidhana. Primeiramente, eu queria dar as definições desses três princípios do Patanjali. Eu vou pegar aqui as minhas anotações, que sempre vão ter aí. Então. Primeiramente, vamos começar com a definição de tapas. Autoesforço. Vem da raiz tap, que significa aquecer, arder, comparado ao fogo que purifica o metal bruto. Esta energia de tapas é necessária para podermos purificar o corpo e a mente, a fim de que eles possam servir de instrumento puro e límpido ao serviço da alma. Continuando, novamente, agora sim, fico mais tranquilo. Svadhyaya. Svadhyaya, a junção de duas palavras em sânscrito. Sua, que significa si próprio, e adhyaya é estudo, educação. E juntando esses dois significados, seria como estudo de si próprio. Ishvara Pranidhana, também Ishvara, ser supremo, e Pranidhana significaria dedicação. Então, seria como dedicação ao ser supremo. É isso, Bruno. Então, essas seriam as definições desses 3 últimos niyamas nessa semana do yoga, que são as ações que a gente deve cultivar. Então, disciplina, que é fundamental para quem deseja seguir o caminho do yoga, ou para quem deseja conseguir qualquer outro objetivo na nossa vida, a importância da disciplina. O autoestudo, né, o conhecimento de si mesmo, depois a gente vai falar de qual é esse si mesmo que a gente está buscando compreender. E Ishvara Pranidhana, que seria a confiança nessa inteligência que comanda o universo. Para a gente começar, a gente vai praticar um pouquinho a pronúncia correta dessas palavras. Eu imagino que tem muitos dos meus alunos aí que já passaram pelas minhas aulas, sabe que eu pego muito no pé. Então, acho que a gente também, como professores de yoga, tem essa função de tentar passar a tradição ao pé da letra do sânscrito. Então, a gente começa com a palavra mais fácil, que seria o nosso... Vocês estão vendo ao contrário ou reto? Ao Você está vendo contrário, Bruno. Tá ao contrário, você pega lá em cima. Mas não tem problema. Mas tudo bem, o tapas é como quando a gente toma um tapa da vida, um tapa na cara. Então a pronúncia é exatamente igual. Tapas. O Jorge, eu até cheguei a escrever ao contrário, a gente testou aqui em casa antes dos 2 jeitos, mas vamos seguir na língua mesmo. O V do Svadhyaya vai virar o som de W, então a gente pronuncia sua. Então tenta repetir comigo aí vocês. Sua. E esse segundo A, esse primeiro A da palavra vai ser longo. Sua. Aí vai aparecer um DHY, que a gente vai pronunciar como Ri. Svadhyaya. Vamos repetir umas 3 vezes todo mundo junto. Svadhyaya. Mais 2 vezes. Svadhyaya. Última vez. Svadhyaya. Então, lembra que toda vez que você for falar alguma palavra em sânscrito, você vai adotar aquele sotaque de Piracicaba. Em vez de falar Svadhyaya, a gente vai falar bom dia, Svadhyaya. Lembra do dia, do bom dia de Piracicaba. O nosso próximo objeto de estudo, Ishvara. Então, o primeiro I vai ser longo. A gente pensa até um pouco em cantar a palavra. Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana. Unido Prani, a gente vai pensar em fazer a postura do arado com a língua, mandando a pontinha da língua lá para o fundo do céu da boca. Então, em vez de falar ni com a língua nos dentes da frente, experimenta falar ni enrolando a língua lá para trás. Pranidhana. E esse dhana também é uma sílaba forte. Então, D-H-A. Ishvara Pranidhana. A gente pode até pensar nessa intenção com o corpo. O ni, que significa que é como se fosse o arado da língua, a língua vai lá para trás. E o dhana, que essa língua ataca lá na frente. Ishvara Pranidhana. Então, essa seria a pronúncia correta dos 3 elementos
que a gente vai estudar. Desculpa, a gente não A gente não encontrou encontrou. o nome ao contrário, mas não tem problema. Acho que já deu para Não, praticar um a sua pouquinho. explicação foi muito boa, deu super pra gente compreender a fala, muito bem, mesmo sem o papel, Sem o escrito. sem o escrito. Perfeito. Bem, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem é você? Quem é você? E geralmente quando me perguntam quem sou eu, parece que tem uma fita aqui na minha cabeça. Eu falo, e foi propositalmente que eu falei, eu sou Jorge, eu sou paraguaio, eu sou engenheiro, eu faço doutorado no Unicamp. Então parece que a gente se define com a nossa profissão, com a nossa nacionalidade. Gente, Com a nossa realmente idade. isso a gente nos define? Realmente é isso o que a gente é? Bruno, a gente é isso mesmo? Então, para começar a entender o conceito de Svadhyaya, primeiramente é necessário adquirir tapas. Essa retidão, essa disciplina na prática, no estudo. É muito fácil entender tapas. Eu vou começar com um exercício que foi proposto para o meu grupo de formação lá do Instituto Isdra, que acredito que talvez o Andrés também propôs para alguns de vocês, que era escolher alguma coisa que você ia realizar durante um mês, essa coisa, religiosamente todos os dias. Pode ser uma coisa simples, como eu vou tomar suco de laranja todos os dias. Na época, o meu tapas, o meu exercício de austeridade foi passear com o Cazuza, com o nosso cachorro, durante todos os dias daquele mês. E aí você vai começar a perceber como às vezes o universo quer te contrariar. Você vai querer tomar suco de laranja, mas a venda vai estar com laranja em falta, você não vai achar a laranja que você gosta. E aí você vai ter que realmente utilizar de um alto esforço, plantar uma laranjeira na sua casa, mas tentar tornar dessa austeridade, dessa disciplina, um hábito. E quando você percebe que você conseguiu vencer esse período que ele é um desafio, ele acaba se tornando um hábito, um padrão mental. O que aos poucos a gente consegue fazer substituir velhos hábitos por novos hábitos. Sempre pensando em fazer pequenas mudanças e se colocando objetivos que você consiga cumprir. Porque às vezes a gente se coloca objetivos demais e acaba se distanciando do nosso propósito, em vez de se aproximar. Então começa a perceber como que você tem trabalhado essa relação com a austeridade, com a disciplina, não só nas suas práticas iógicas, quanto você se propõe a praticar, o que você se propõe a praticar, mas também nas nossas vidas, né? O yoga compreende essa disciplina como liberdade, quando a gente realmente consegue gerenciar nossa mente, gerenciar as nossas ações e os nossos hábitos, aí sim a gente consegue entender realmente o que é estar livre da mente mecânica, da mente mimada, dessa mente que nos guia às vezes por territórios que a gente não deseja. Então agora, acessando o Svadhyaya, essa questão que o Jorge perguntou para vocês, quem é você? Quem a gente é? Quem a gente é? De onde a gente vem? Para onde a gente vai? Qual é esse si mesmo que o yoga nos propõe investigar? Será que é o Bruno, professor de yoga, que gosta de banana? Não. A gente procura uma essência, um eu que é comum a todos nós. Então, para entender esse conceito, a gente vai primeiro entender o funcionamento da nossa mente. A mente, ela funciona de diversas maneiras. Um dos principais funcionamentos da mente, a gente chama da mente Chitta, que é influenciada pelos vrittis, pelos nossos mecanismos de atuação. O que a gente vai desenvolvendo e, de certa forma, enrijecendo ao longo da nossa vida, de acordo com as nossas experiências, com a nossa cultura, com a influência da nossa família, com a educação que a gente recebeu. A gente vai construindo esses pequenos padrões mentais, que são os nossos Chitta vrittis. Aí a gente começa a achar coisas estranhas. Porque a gente, começa a enxergar as coisas a partir do que a gente absorveu, do que a gente conheceu durante a nossa vida. Então, quando eu vejo alguém agindo diferente ou falando alguma coisa que me desagrada, eu acho estranho, ou eu acabo repelindo aquela opinião. A gente assistiu uma palestra atualmente que foi muito interessante sobre Clarice Lispector, e a palestrante falava que os textos da Clarice, ela vê muito desse lugar de estranhamento, como se ela não conseguisse se adequar dentro de nenhuma caixa, dentro de nenhum grupo. Então, ela sempre escreve de um lugar um pouco estranho.
E esse estranho pode reagir na gente de duas maneiras. O que é estranho pode nos repelir, aquilo eu não quero para mim, ou às vezes causa aquela curiosidade, aquele fascínio. Nossa, que esquisito, mas eu quero entender o que está acontecendo ali. Mas se a gente consegue acessar um sentimento de empatia, treinar esse estar no lugar do outro, você começa a se perguntar, tá, mas e se eu tivesse tido os pais que aquela pessoa que eu não consigo compreender teve? Mas e se eu tivesse estudado na escola que aquela pessoa estudou? Se eu tivesse passado pelos traumas, experiências e prazeres que aquela pessoa passou? Provavelmente eu estaria atuando no mundo exatamente igual àquela pessoa. Então, o yoga, o Swadhyaya, vem treinar esse olhar de se colocar no lugar do outro, a empatia. Eu gosto também de falar do olhar da criança, talvez olhar com um olhar mais neutro, né? Quando a gente ainda é bem pequenininho, a gente ainda não recebeu tantos nãos, isso não pode, isso é feio, isso é bonito, tira a mão daí, coloca ali. Então, a criança tem esse olhar mais genuíno, que não vai tanto classificar, tanto julgar. Swadhyaya vai buscar olhar o outro a partir desse ponto de vista mais simples, mais genuíno, e desse eu mais interno, que no yoga a gente pode chamar de Atman, em vez de Ahankara, que seria o nosso eu ego. Essa personalidade, corpo e mente, que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, mas que a gente vai perceber que com bastante estudo e prática a gente consegue se desidentificar desse lugar de limitação, de inadequação, para se conectar com esse eu mais interno, que a gente vai reconhecer enquanto um eu ilimitado, um eu infinito. Ô, Bru, nesse ponto, eu acho super legal falar das questões que esses papéis, né, que o nosso ego incorpora aqui para lidar com as questões práticas na nossa vida, são muito úteis e importantes para que a gente lide com esses papéis práticos na nossa vida. Só que em muitos momentos a gente pode se despir desses papéis e a gente precisa se despir mais vezes. A gente costuma andar muito vestido, né? E pouco em essência, pouco com o olhar da criança, pouco com a inocência, porque a gente se identifica tanto com o papel que a gente não consegue mais se ver, às vezes, sem isso, né? Eu sou Amanda, sou mulher, sou isso, sou aquilo, mas espera, você é muito além, né? Então, às vezes, a gente precisa conseguir se despir mais vezes. Sim, até a gente vê, né, essas pessoas que às vezes trabalham muito tempo numa mesma empresa e aí quando perde aquele emprego, ela não se acha mais no mundo, né? Ela não se compreende mais enquanto outras coisas. Ou mesmo pais que acabam, às vezes, perdendo filhos, que não seria a ordem natural das coisas, né? Como lidar com essa perda de talvez não ser, de se reencontrar talvez como mulher ou como homem e não ser mais pai e mãe. Um papel que era muito forte na vida, né? Um dos papéis que era muito forte. Isso eu estou jogando para extremos, né? Mas a gente às vezes percebe situações mais simples. Sim, sim. Ótimo. Bem, vamos a começar a dar um conceito sobre Swadhyaya. O Bruno já falou sobre etapas, né? E a gente pesquisou bastante vários textos para definir Swadhyaya e Shvapranidhana. Então, queria ler algumas definições aqui que a gente encontrou super interessantes. E para refletir um pouco também. Bem, vamos começar primeiro por Swadhyaya. E essa definição, de acordo com o livro de Ascenda do Yoga, acho que a maioria das pessoas que estão... Todo mundo já conhece esse livro, né? Eu vou falar, sexta edição, página 28. Tá? Tudo bem detalhado aí. Swadhyaya. Gloriosa visão da realidade das coisas, da compreensão do eu real. Por isso que eu comecei perguntando, quem é você? O que é a nossa essência? Que amadurece depois de muito trabalho interno. E esse trabalho interno... Quando a real visão surge como fruto de Swadhyaya, então, naturalmente, desabrocha a entrega ao absoluto. Ishvara Pranidhana. Uma bênção para o peregrino, para o caminhante. O absoluto é a meta para o yogi. Opa! Continuando com outra definição. Esse aqui a gente encontrou no livro de Iyengar, página 43.
Praticar Swadhyaya é considerar a sua própria experiência, escrever a sua história, mas também desenvolver a capacidade de ler e revisar a sua própria história. Nossa, muito interessante isso. E aqui que eu queria contar uma pequena história que aconteceu comigo, porque geralmente quando eu acordo de manhã, aqui pertinho a gente tem uma cadeira. Uma cadeira que eu fico aí, eu faço as minhas orações. Primeiramente, eu nasci em uma família católica, então imagina onde os católicos fazendo yoga, tá? Mas tudo é possível. Então, nesse momento que eu estava sentando aí, terminei de fazer as minhas orações, tentando me conectar também com esse ser que habita em mim, com aquele essencial, aquele absoluto, me deparei que tinha duas árvores na frente de casa, da mesma espécie, dando flores. Uma com muita flor e a outra com poucas. Aí eu perguntei, o que aconteceu? Aquelas receberam o mesmo sol, a mesma chuva, talvez o mesmo nutriente, mas o que aconteceu que uma recebeu talvez a bênção e a outra não, teve mais flores e a outra não? O que aconteceu aí? Geralmente, eu fiquei pensando, nossa, e se a outra que tem mais flores se colocasse no lugar daquela que não tem? E aquela que não tem que tem poucas flores se colocasse daquela que tem mais flores? O que aconteceria? Me perguntei assim. Será que é necessário a gente se colocar no lugar do outro para poder entender o outro? A gente precisa passar pelas mesmas situações da outra pessoa para poder entender a outra pessoa? Aí eu fiquei pensando. Então, gente, será que é necessário mesmo? Não, eu não consigo te entender porque eu não passei por isso. Ou eu não quero te contar isso porque você não vai me entender. Mas será necessário que a gente passe pelas mesmas situações para poder entender a outra pessoa? E aí digo, gente, tem que ter alguma coisa muito mais interna da gente que eu percebi isso, percebi que tem alguma coisa que nos faz todos iguais, que a gente nem precisa passar por todas as situações da pessoa para poder entender a outra. A gente se coloca no lugar de outra sem precisar passar pelas situações que passou a outra pessoa. É perceber que todo mundo está atuando na vida buscando a felicidade e acreditando que essa maneira de buscar a felicidade é a mais correta, a mais adequada para você. E que você está atuando da maneira que você julga ser a melhor. E perceber também que as nossas experiências não nos definem. Exatamente. Tão pouco que os outros... Desculpa, é como a gente encara, né, as nossas experiências. É o que Exatamente. a gente tem ali dentro, como os filtros para encarar essas experiências. Ai, que colocação linda, Jorge. Adorei. E outro elemento interessante de Swadhyaya, pensando nessas diferentes mentes, né, que a gente pode desenvolver, é que quanto mais a gente estuda, a gente começa a compreender qual que é o nosso padrão mecânico, né? Todo mundo tem um funcionamento ali meio que familiar. E quando a gente começa, às vezes, a praticar o yoga, a estudar, a ler mais, até mesmo durante os asanas, a gente começa a acessar a nossa mente que a gente chama de mente buddhi, que seria a mente de Buda, que é essa mente que consegue ser capaz de escolher os pensamentos. Quais são os pensamentos que eu acesso, que me tornam mais confiantes, que me levam na direção da paz, na direção de entendimento de igualdade com a humanidade? E quais são os pensamentos que eu acesso que às vezes me reprimem, me trazem desconfiança, me colocam numa situação de medo, de ansiedade? Começar a perceber como os comportamentos aparecem primeiramente nessa pequena fagulha mental. E como quando a gente estimula essa fagulha, ela pode se transformar num hábito. Então, comecem a treinar também em casa essa mente Buddha, essa mente Buddhi. Escolher os pensamentos que vocês desejam ter. Outra coisa que eu queria trazer seria sobre uma outra colocação do Iyengar no Luz sobre o Yoga, que ele fala que a mesma energia que move o universo é a energia que nos move.
Ontem, quando a gente foi treinar, praticar um pouquinho o que a gente ia falar, a gente entrou num dilema aqui. Gente, o engenheiro é assim, tudo é proporção, tudo é quantidade. Conta o que... Então, para o Jorge, parecia muito insólito, ele não conseguia entender, porque ele estava pensando em quantidade de energia. Então, ele falava, como a mesma energia potencial que move uma terra do tamanho do nosso vai estar em mim? Falava que a mesma energia que criou o mundo habita em mim, habita em você. Mas como a gente? Porque eu fico pensando, energia potencial. Energia potencial de 500 metros de altura não é igual a uma energia potencial de 200 metros de altura? Falei, Bruno, me explica isso, como é? Mas aí não é uma coisa de quantificar. De quantificar. Essa energia que impulsionou, que criou o universo também habita em mim. Também reverbera na nossa manifestação. Exatamente. E essa energia não se perde. A gente se transforma. Olha a física, aí aparece, gente. É impressionante. E aí, pensando nessas diferentes inteligências, né? A gente tem aqui uma pessoa que recebeu uma formação de engenharia, mas que, ao mesmo tempo, conhecendo ele como eu conheço hoje em dia, eu vejo que tem um lado super sensível aqui por trás, porque agora ele também faz dança, tá no yoga, tudo. Aqui, ó. E já eu que vim dessa formação artística, mas que também sempre sofri um pouco com a não seriedade artística, muitas vezes a falta de disciplina em relação ao horário. Então, eu também sou um artista muito racional. Eu queria falar um pouquinho dessas diferentes inteligências, né? Da gente perceber que ninguém é burro. Uma pessoa não pode ser totalmente... a gente tem talento. As pessoas têm diferentes aptidões. Isso. E o yoga é tão generoso que ele acaba abrindo um leque de possíveis caminhos para essas diferentes aptidões. Então, às vezes, a gente vê muitas pessoas falando, né? Ah, eu não posso praticar yoga porque eu sou muito agitado, eu sou muito racional. E a primeira coisa que me falam, Jorge, não consigo fazer porque eu não sou flexível. Ou a falta de flexibilidade. Ou eu não consigo praticar yoga porque eu tenho sobrepeso. E o yoga não é apenas o asana. Então, vocês que já estudaram mais a fundo, interessante a gente lembrar dos 4 caminhos do yoga, que seria o yoga da sabedoria, do conhecimento, que é o Jnana Yoga, que a gente pode se conectar com esse eu essencial, com o nosso Atman, através da leitura dos textos sagrados, da compreensão das escrituras, dessa investigação sobre quem é você. Você pode também chegar nesse eu a partir da prática do Raja Yoga, que é o yoga de Patanjali, que constitui esses elementos que a gente está trazendo para vocês hoje, que é o yoga da meditação, da postura, da respiração consciente, da concentração, que também vão conduzir para esse eu. O yoga da devoção, a fé, a conexão com o sagrado, que muitas pessoas já trazem meio que intrinsecamente essa essência, essa conexão. Ou o yoga da ação, esse yoga que mesmo quem nunca ouviu falar de yoga, nunca sentou num tapetinho, nunca fez uma postura, nunca fez um mantra, está realizando da maneira com que você interage com o mundo à sua volta. Para finalizar a sua diária, eu queria trazer algumas citações do Swami Dayananda, que foi professor do nosso professor, do Andrés, e ele escreveu um livrinho que chama Os 20 Valores que Precedem a Busca por Autoconhecimento. Então, seriam atributos que a gente deve cultivar antes de pensar em tentar se autoconhecer. Então, a gente não vai adentrar muito eles, eu vou apenas citar rapidamente cada um deles, mas para a gente ver como não é um caminho tão fácil da gente seguir. O primeiro valor que a gente deve cultivar para se chegar ao autoconhecimento, ele coloca como ausência de vaidade. Como é essa ausência de vaidade no mundo atual das selfies e dos filtros e da rede social? Então fica aí também essa pergunta para a gente. Um outro valor que se deve cultivar, a ausência de pretensão, que é essa coisa que a gente exige respeito, né? A gente fala, mas como você fala assim comigo? Eu fiz 3 faculdades, eu mereço mais. Então, por que essa exigência de ser respeitado? Se você sabe quem você é essencialmente, se você conhece o que você é essencialmente, como a gente ainda se abala pelo que os outros pensam da gente? Tem uma dinâmica teatral que eu gosto sempre de trazer quando a gente pensa nisso, né? Eu falo que o que as pessoas pensam de você não te representam e até mesmo, muitas vezes, o que a gente pensa da gente não nos representa. Imagina que você está num corredor de pessoas, então tem um paredão de pessoas de um lado
um paredão de pessoas do outro. E você vai caminhar no centro desse corredor. E cada um vai falar o que ele pensa que você é, o que aquela pessoa acha de você. Sei lá, um vai falar bonito, o outro vai falar gorda, o outro vai falar feio, o outro vai falar carinhosa, amorosa. E se imagina recebendo todas essas mochilas. Como seria se comportar de acordo com o que os outros acham de você? Então, esse distanciamento dessas couraças que a gente vai vestindo de acordo com os títulos que a gente recebe ou que às vezes a gente mesmo se coloca. Um outro valor que ele fala que a gente deve cultivar, que já foi tratado na Semana do Yoga, não violência, ahimsa, que a gente vê que acontece muito hoje em dia também, no sentido de não respeitar a opinião do outro, né? A gente tem se dividido em extremos em qualquer situação que tenha aparecido no nosso cotidiano. Assim, ou uma super direita, ou uma super esquerda, ou super isso, ou super aquilo. Cadê o balance, né? Cadê o sattva, que a gente fala no yoga? Caminho do meio, né? O caminho do meio, exatamente. Samatvam. O outro valor que ele fala que a gente deve cultivar é adaptabilidade. Então, eu gosto sempre de falar, né? No Brasil, fala português. No Paraguai, fala espanhol e tenta falar guarani. Na China, tenta se comunicar em chinês. Então, está aberto a tentar adentrar também o território do outro. Essa flexibilidade não é somente do corpo, gente. É também aqui. Totalmente. A mais importante é aqui. O mais importante é aqui. Mas tem que estar equilibrado também, porque se você é muito flexível ou se você é muito rígido... Sim, como diz Patanjali, Sthira Sukham. Firme e confortável. Então, aquela imagem do bambu, que ele é flexível o suficiente para envergar, posso contar uma experiência para não quebrar. Sempre eu gosto nas aulas de um casal. Sempre a mulher é muito mais flexível que o homem. Mas você vê que nessa rigidez e flexibilidade existe um equilíbrio, gente. Nessa dualidade existe um equilíbrio muito legal. A mulher precisa dessa rigidez e o homem que é rígido precisa dessa flexibilidade. Sim. Aí a gente encontra o caminho do meio. Outro valor que devemos cultivar, segundo o Swami Dayananda, é a retidão, a austeridade, que nada mais é do que tapas, o que a gente já falou também. Dedicação ao mestre. Esse mestre pode ser um professor, alguém que pode te ensinar, ou mesmo o que a gente chama de nosso mestre interior, o nosso guru interno. Essa inteligência espiritual que nos fala através da voz da nossa consciência, que geralmente nos encaminha pelo caminho dármico, que seria o caminho mais ético, o melhor caminho. Limpeza, que também já foi falado aqui nos Yamas e Niyamas, Shauti. Persistência no sentido de se acomodar numa situação. Então, eu treino aquela postura até que ela se torna fácil. Eu treino o diálogo com aquela pessoa até que aquele diálogo se torna possível. Outro valor, comando sobre a mente, gerenciamento mental. Desapego dos objetos sensoriais, que também é uma coisa difícil hoje em dia, que a gente é hiperestimulado. Quanto tempo nos sobra para realmente estar com a gente? A gente gosta muito de um documentário que chama Human, que são vários depoimentos de pessoas do mundo. A gente super recomenda. Procurem no YouTube, chama Human documentário. E tem um documentário de um ex-presidente do Uruguai, do Mujica, que ele ficou preso por 10 anos sem acesso a livros, sem acesso a outras pessoas. Então ele fala que ali ele teve 10 anos para ele pensar sobre o que realmente seria a vida e os valores que a gente deve cultivar em vida. E ele fala assim, ou a gente aprende a ser feliz com pouco, ou a gente não tem nada. Então, né, reservar um tempinho no nosso cotidiano para realmente desligar de todo esse excesso de informação e se encontrar consigo mesma e consigo mesmo. Também entra no Santosha, que a gente falou ontem, essa questão do quem não é feliz com pouco, né, não será feliz com muito. Você precisa encontrar aquilo que está ali para você agradecer. Exatamente. Ausência de egoísmo. Então, aprender a se colocar no lugar do próximo, que a gente já falou lá, quando a gente busca esse eu que é comum em todos nós. Reflexão sobre a limitação do nascimento, morte, velhice, doença e dor. Ou seja, condição humana. Todos nós que estamos aqui encarnados, vivenciando esse corpinho e essa mente,
vamos passar pelo nascimento, pela doença, pelo envelhecer, talvez pela dor e doença e com certeza pela morte. Então, por que tanto medo, né, e angústia em relação à morte, sendo que é uma certeza, a gente nasceu, a gente vai morrer. Então, encarar isso com mais naturalidade. A ausência de posse, não colocar nossa felicidade nos bens materiais. A ausência de apego ao filho, cônjuge e lar. Então, novamente, aquilo que a gente já falou, né? Lá na nossa meditação inicial. Quem é você longe da sua família, longe de ter filha, mãe, longe desses papéis sociais? Constante neutralidade diante do desejado e do indesejado. Equanimidade. Então, geralmente, a gente agradece só o que vem de bom, né? Como que é também agradecer, às vezes, o aprendizado daquilo que a gente julga como ruim. Então, tem uma frase que eu gosto muito de dizer que é: deu tudo errado, não tem nada errado com você. Deu tudo certo, também não tem nada de muito certo com você. As coisas acontecem como elas têm que acontecer. Então, se tirar um pouco esse peso. Firme devoção com a visão de não separação. Então, essa ideia da unidade, né? De que somos interligados, somos manifestação dessa mesma única energia. Recolhimento a um lugar tranquilo, que sim, provavelmente vai ajudar a gente a encontrar o nosso eu, entrar num estado meditativo. Necessidade da companhia de pessoas. Então, ter menos essa necessidade da companhia, né? Como que é estar em companhia com a única pessoa que vai realmente te acompanhar até a sua morte, que é você mesma e nós mesmos, o eu mesmo. Clareza do objetivo do conhecimento da verdade. Novamente, disciplina, não parar de estudar. O estudo é infinito. A gente, enquanto professores e estudantes, não podemos parar. Tem que sempre continuar mergulhando, continuar mergulhando. Constante vivência do autoconhecimento. Até que esse conhecimento se torna ação, e aí a gente não precisa mais tanto buscar ele fora, e a gente se torna um veículo de autoconhecimento para o próximo. Então, a gente fecha aqui Svadhyaya. E começamos com Ishvara Pranidhana. Novamente, a gente pesquisou vários textos e eu vou ler as definições aqui. Tá? Bem, segundo o livro Luz sobre o Yoga, página 43, novamente, define Ishvara Pranidhana como a dedicação das nossas ações e da nossa vontade ao Senhor. Aquele que tem fé em Deus não se desespera, pois tem luz. Quando as águas de Bhakti, adoração, fluírem pelas turbinas da mente, o resultado será poder mental e iluminação espiritual. Aí eu fiquei pensando, quem que é esse Senhor? Quem que é esse Senhor? Eu, como nasci em uma família católica, eu percebi que tem um Deus, tem um Filho, tá tudo, essa ideia que eu tinha do Senhor. Mas veio um yoga assim, deu uma iluminação na minha vida e entendi que existe um Ser Supremo e que todas as manifestações, todas as religiões, islamismo, hinduísmo, todas são manifestação de um Ser Supremo. Então, se me perguntam para mim, você acredita em Vishnu? Acredito sim. Se me perguntam se eu acredito em Allah, acredito sim. Candomblé, acredito sim. Acredito no que os indígenas acreditam, acredito sim. Porque todos são manifestação do mesmo Ser Supremo. Isso é isso que o yoga nos oferece, poder desvendar, tirar essa tela que nos cobre, poder perceber. Olha, eu acho que agora cabe algo que eu queria muito trazer nessa questão. Na hora que vocês falaram que o engenheiro falava da quantidade de energia, né, para tentar imaginar, mas como, né? Teve uma vez também no curso de formação que o Andrés falou assim: imaginem assim, o Criador está aqui. E chame-o como quiser, o Criador está aqui. Tudo que ele criou, tudo que é criado está aqui dentro, ele criou dentro dele. Então, é uma parte dele, ele não criou fora. Então, a essência do Criador é a essência de tudo que está dentro dele, porque ele não criou fora, ele criou dentro. E como tá tudo ali, é tudo farinha do mesmo saco, vamos falar assim, bem, né?
Você pode chamar de Deus, você pode chamar de Shiva, de Vishnu, de Allah, de Maomé, de copo, de caneta. É manifestação da mesma essência, do mesmo Criador. Então, é onde você enxerga o Criador. Mas isso é muito particular, né? E seja o que for, é essa força, é essa energia. Lindo, mano, lindo. Aí eu fiquei perguntando, mas por que essa necessidade do Senhor? E aí a gente encontrou uma resposta aqui, no livro de A Tradição do Yoga, História, Literatura, Filosofia e Prática, de George Feirenstein. Primeira edição, página 309 e 310. Olha o que ele fala aqui. Por que Patanjali? Porque a gente estava falando sobre os princípios de Patanjali, né? Por que Patanjali achou por bem dar atenção à doutrina do Ishvara Pranidhana? A razão muito simples. É que para ele, Patanjali, e para os yoguins do seu tempo, o Senhor era muito mais que um conceito. A devoção ao Senhor é o coração que se abre para o ser transcendente. Enquanto estivermos envolvidos com as nossas necessidades, com as ideias de eu e meu, permaneceremos inseguros. A experiência da devoção e da entrega nos deixa abertos à sensação de que há algo cuidando de nós. Percebemos também que temos a capacidade de nos tornar instrumentos da consciência superior, servindo ao nosso próximo e dando-lhe o que nos for possível para ajudá-lo a despertar também. Outra definição. Senda do Yoga, página 37. Ishvara Pranidhana é o caminho da entrega, da aceitação e da fé. É o caminho daquele que busca desenvolver o amor e a compaixão. Despertar esse amor que é a energia. Olha que interessante isso. A gente está falando de energia que habita em nós. E essa energia é amor, que é a manutenção da vida. Muito interessante. A gente é amor. A gente é amor. E amor não se mede. Amor não se mede. Eu queria, então, trazer uma dinâmica para vocês, que tem muito a ver com esse pensamento que a Amanda trouxe do Criador e de tudo que ele criou dentro. Queria perguntar para vocês o que vocês enxergam aqui. Jorge, o que você vê aqui? É um banco. É um banco, beleza. E aqui, o que vocês enxergam? Um Buda. Beleza, enxergamos um banco e um Buda. Do que é feito o banco? Madeira. Do que é feito esse Buda? Madeira. Então, banco e Buda, ambos feitos de madeira. O banco existe sem a madeira? Não, não existe sem madeira. O Buda existe sem a madeira? Não, não existe sem a madeira. A madeira existe sem o banco? Sim. A madeira existe sem o Buda? Sim. Então é desse ser elementar que a gente está falando. Tentar realmente olhar qual é a nossa real essência e quem é esse Criador que está manifesto de maneiras diferentes. Então, no yoga, a gente sempre fala também desse conceito de energia e matéria, que seria Purusha, a energia, e Prakriti, a matéria. E para existir essa unidade, só é possível quando a gente junta essa dualidade, essa matéria e essa energia. Então, é muito simples da gente entender, é só a gente pensar num bolo. Imagina que você quer fazer um bolo, você tem todos os ingredientes, mas você não tem a pessoa que sabe preparar o bolo. O bolo não se torna possível. Ao mesmo tempo, você pode saber fazer o melhor bolo, mas você não tem acesso aos ingredientes. O bolo também não se torna possível. Então, a criação só é possível quando a gente junta essa inteligência Purusha, essa energia, com a matéria, com Prakriti, com os ingredientes. Geralmente, a energia Purusha vem associada com as energias masculinas, que seria o Criador, Ishvara. Enquanto a matéria Prakriti vem associada com as energias femininas, com a deusa terra, Prithvi, com os elementos da matéria, o fogo, a água, a terra, o ar, o espaço. Então, perceber que a gente precisa compreender a dualidade para conseguir acessar essa unidade. E quando a gente percebe isso, a gente faz o que a Amanda acabou de falar. A gente começa a enxergar Deus nas suas diferentes formas, ou Deus, ou outro nome que você quiser dar, essa consciência sagrada
em diferentes maneiras, lembrando que nada se cria, que nada se perde, que tudo vem se transformando desde o início dos tempos. Tá, vamos fazer agora a dinâmica do Swadhyaya. Vamos lá. Vamos fazer uma dinâmica aqui, para fechar um pouco o Swadhyaya. Bruno, a gente vai fazer a postura de Utkatasana. Vocês podem fazer também se quiserem. Vocês podem realizar em casa também. Então, com as pernas unidas, a gente vai flexionar os joelhos, descer bem com a pelve e levar os braços lá para o alto. Perfeito. Relaxa os ombros, respira profundamente. Agora, imagina, Bruno, que você está fazendo Utkatasana, postura da cadeira. Perfeito. Agora, imagina você fazendo Utkatasana, postura poderosa. Muito bom. Termina a postura, senta aqui. Agora, Bruno, eu quero saber uma coisa. O que você sentiu fazendo postura da cadeira? Postura da cadeira. Primeiro vem esse meu vriti automático, que é uma das posturas que eu não gosto. Eu não consigo permanecer muito, então primeiro vem uma coisa de raiva, assim, de pensar, poxa, de novo a postura da cadeira, não quero fazer. E quando você fez a postura poderosa? Quando eu fiz a postura poderosa, parece que mudou o meu jeito de querer estar na postura. Parecia que eu ficando nessa posição, eu ia me tornar mais forte, mais empoderado e me dar um desejo de buscar esse atributo. Mas você percebe como a mente funciona quando a gente muda o significado de uma postura? A gente falou, postura da cadeira. Gente, o que é uma cadeira? Você acha que vai ser uma postura confortável? Não sei lá, tudo isso, lá. De repente, você fala para você, postura poderosa. Nossa, eu vou me sentir poderosa. Olha como a mente funciona, gente. Então, impressionante. E como é importante o Swadhyaya, que eu estudo, né? De dar o verdadeiro significado, porque em sânscrito, o Utkatasana é postura poderosa. E o que mais era? E de uma forma padronizada, a gente, enquanto professor, ou mesmo como aluno, às vezes acabou recebendo essa informação de que era a postura da cadeira, postura da cadeira, postura da cadeira. E faltou só Swadhyaya, talvez ali, né? De procurar o que quer dizer esse radical da palavra. Poderoso, forte, vitorioso. Então, esse é o processo de Swadhyaya, de não receber e engolir completamente esses conceitos que a gente recebe, né? Tipo, você é pecador, você é limitado, você é ocupado, Deus está fora. Então, de realmente se despir, aquilo que Jorge falou, né? De tirar esse véu e tentar realmente investigar. Então, yoga se faz, sim, através também do questionamento. Claro que esse questionamento... E ver também que quando realizamos os asanas, a gente está aplicando o Swadhyaya. Muitos dos professores falam, não se envolva com os pensamentos, não se envolva com as tremedeiras, não se envolva com... Você é o calor, você é aquele que treme, o que você é? Então, novamente aí, Swadhyaya. Você observando, você sentindo as sensações. Você aí observando como essa postura gera esse fluxo de pensamento como um espectador. Sim. Então, a gente, enquanto essa consciência que observa as sensações do corpo e o tipo de reação mental, no caso dos asanas, ou mesmo da nossa vida, que essas sensações corporais acabam, muitas vezes, nos gerando e nos tirando da nossa real essência. Em relação a Ishvara Pranidhana, eu sinto também muito conectado com a ação do Karma Yoga, com o yoga da atitude, né? Que é essa maneira de agir no mundo desinteressadamente, focando na nossa intenção e aprendendo a desapegar dos resultados das nossas ações, compreendendo que a gente não tem o domínio desse resultado. Quando a gente atua, existem apenas 4 principais resultados possíveis, que seria, ou vai acontecer o que a gente espera com aquela ação, ou vai acontecer algo diferente do que a gente esperava, ou vai ser muito mais do que a gente esperou, ou vai ser menos do que a gente esperou. Se a gente coloca na cabeça que os resultados das nossas ações são essas 4 possíveis opções, a gente tira um pouco o peso, né? A gente se torna, talvez,
menos responsável pelo que está acontecendo no mundo ou pelo que está acontecendo no outro. Se já é difícil a gente se modificar, né, se gerenciar, por que a gente briga tanto para querer modificar o outro, né, modificar o mundo? Vamos tentar primeiro tirar os nossos véus, acessar a nossa real essência. Tem uma expressão indiana que a gente gosta muito também, inclusive tem uma amiga querida que quer tatuar essa expressão, que diz, Stane, tudo está na mais perfeita ordem. Então, os indianos têm esse costume, né, de tudo namaha. A gente age e namaha, está entregue, independente do que o universo me ofereça de volta, agradeço, gratidão, namaha, está entregue. Fiz com uma boa intenção, não tenho controle em relação aos resultados, qualquer que seja o que volte para mim, vai ser algo que vai servir como um ótimo aprendizado. E não levar só essa questão da devoção. Eu pergunto, dos asanas, a gente faz com devoção? Porque, olha, numa prática de asana, evidentemente está todo presente, todos os princípios aí. Agora, a gente faz uma postura com essa devoção. E isso é muito importante também. A gente, e não precisamente numa prática de asana, na família, você serve uma comida com devoção, você cuida do seu cachorro com devoção, você cuida da casa com devoção, você cuida do seu marido com devoção, você cuida da sua mulher com devoção, os seus filhos com devoção, você prepara a comida com devoção. Isso é ir para a Pranidhana. Fazer as coisas com devoção, sem importar... Como você falaria? Com retorno. Com isso, exatamente. Para entender como que Ishvara Pranidhana pode funcionar na nossa prática do yoga, na nossa prática de asana, né? Também queria propor uma outra dinâmica realmente corporal. Você pode fazer ou sentado na cadeira ou sentado no chão. Vou pedir para você escolher uma das laterais para você torcer o seu tronco e permanecer por alguns instantes, direcionando o seu olhar para o ponto mais distante para esse lado que você escolheu torcer. Então, experimenta ficar nessa torção. Estamos torcendo a nossa coluna, alongando a coluna, trabalhando os músculos do abdômen, das costas. Percebe como você respira. Você está torcendo, postura de torção. Observa os pensamentos, as sensações do corpo. E com a próxima exalação, retorna devagarzinho. E agora a gente vai complementar para o outro lado, para a gente não ficar tortinho e tortinha. Então, torcendo para outra lateral. Estamos agora realizando uma variação de Matsyendrasana, a postura do sábio de nome Matsyendra. Conta a mitologia que uma vez Shiva se isolou numa ilha deserta com a sua amada Parvati e decidiu que naquele dia ia ensinar para Parvati os princípios do yoga. Um peixe curioso coloca a cabeça para fora da água do mar e espia os ensinamentos do yoga. Quando Shiva percebe que o peixe estava espiando, borrifa água sagrada nesse peixe e o transforma em Matsyendra, o senhor dos peixes. E dá a Matsyendra a função de espalhar os princípios do yoga pelo mundo. Então, neste momento, você está espalhando amor, você está espalhando não violência, você está se conectando com a deidade que existe em você. O poder de distribuir, o poder de doar. Distribuir, desculpa. E com a próxima exalação, retorna devagarzinho. Então, esse foi um breve exemplo de como a gente, enquanto professor, pode trazer o elemento de Ishvara Pranidhana na nossa prática. E como a maneira que a gente conduz a nossa prática vai trazer mais significado para essa prática para o nosso aluno. Como a gente consegue fazer durante a realização dos asanas, o que a gente está fazendo aqui agora. Como que eu consigo inserir esses princípios de Patanjali durante a realização de uma pose, de uma prática física. Então, aí uma missão importante para a gente, enquanto professores e professoras. Enquanto alunos, investigar também. Você tem realizado a sua prática com devoção?
como é realizar a nossa prática não para o nosso próprio benefício. Como que é praticar não para eu ficar fortinho, não para eu ficar com a cintura fininha, ou não para eu conseguir ficar de ponta cabeça porque todo mundo já consegue ficar. Como é dedicar esse asana, essa postura, essa respiração para Ishvara, para essa consciência. Estou aqui realizando, fazendo com que você atue através de mim. Quando eu me coloco de cabeça no chão, é a deidade encostando a cabeça no chão através do corpo que eu habito agora. Procurar essa consciência do sagrado que habita em você cada vez que você realiza qualquer coisa que for relacionada à prática do yoga. Acho que era essas definições. Assim. Bruno e Jorge, que aula! Nossa, que aula, que aula! Eu nem falei no começo do vídeo, mas Bruno foi meu professor de prática, foi meu professor de formação também, ministrou várias aulas. Ele é maravilhoso, gente. Aqui eu tive uma outra aula maravilhosa. Quanto conhecimento, quanta sabedoria. Você é luz, Bruno. Nossa, quanta coisa boa, quanto acrescentar você tem. Fiquei muito feliz. Jorge também, participação maravilhosa. Nossa, vocês falaram tudo e mais um pouco, muito além do que eu esperava que vocês fossem trazer aqui. Obrigado. E eu gosto sempre de falar, né, que os nossos alunos também são nossos professores. Sim. Assim, que a gente aprende bastante com os alunos. Uma troca de conhecimento. E É. quando você convidou, né, eu tive uma ressalva, assim, primeiro porque eu já não sou muito íntimo com essa coisa da live, da interação virtual, mas justamente o que me impulsionou foi voltar a estudar, tipo, voltar a ver esses conceitos e talvez falar agora de um outro lugar, né, que quanto mais a gente vivencia, mais a gente aprende. Então, sim, assim, todos vocês também são meus professores, assim, acho que cada pessoa que a gente encontra na nossa vida acaba sendo um pouco professor. Né? Uhum. A gente começa, às vezes, a descobrir aspectos nossos, obscuros, que a gente talvez não conhecia antes. Eu esqueci de falar uma coisa que eu queria ter trazido também durante, pensando nessa situação que a gente está vivendo agora, né? Que a gente vê muita gente com medo, muita gente ansiosa em relação ao coronavírus. Um minutinho. É que deu aqui que tem 1 minuto e 50 restante. Caso essa live se encerre automaticamente por causa do limite do tempo, aí eu reinicio, eu começo outra, tá bom? Nossa, já deu 40? É 1 hora, é 50. Mano, então vamos acabar, já falou demais. A gente pode recomeçar. Não, podemos finalizar. Não, podemos finalizar. A gente marca uma próxima. Reflexões sobre vida e coronavírus. Tá bom, fica Obrigado. Namastê. Gratidão. Bru, me promete uma parte 2 pra gente discutir esses assuntos. Prometida. Ao vivo. Muito obrigada mais uma vez, meninos. Gratidão. Obrigado, namastê. Obrigado. Boa noite. Boa noite.